Pessoal, bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer muito ao Rodrigo por ter aceitado o nosso convite aí, de falar para todos nós nesse nosso programa de educação continuada. Está todo mundo ouvindo aí? Então, vamos dar início aí, Rodrigo. Obrigado mais uma vez e tem aí a palavra. Obrigado. Então, meu nome é Rodrigo, eu sou coordenador da UTI do Hospital de Acidentados e coordeno a parte clínica das MTNs do Hospital UGOL e do Hospital Orion na área aí de terapia nutricional. Nós médicos, geralmente, nós temos um conhecimento bem pequeno sobre suporte nutricional, né, sobre a importância, como fazer, e eu tentei fazer um overview aí dessa importância para melhorar os desfechos hospitalares. Então, para a gente dar início aí nesse passeio, nós vamos contar a história da Dona Ana, Dona Joana. Dona Joana, ela tem 72 anos, ela é casada com o José, ela é mãe do Gabriel, da Marina e do Gabriel, 6 netos do lar. Ela adora cozinhar e cuidar do jardim, mas tem feito isso pouco em virtude de dores nos joelhos e fraqueza nas pernas. Ela estava feliz num dia de domingo, quando no caminho da missa, levada por um dos seus filhos, ela sofreu um grave acidente. E agora a Dona Joana, ela é uma paciente crítica. Toda vez que um paciente entra no hospital, os estudos têm mostrado que a prevalência nos hospitais brasileiros e da América Latina de desnutrição na admissão, ela gira entre 40% a 60%. É estranho a gente pensar aí que quase metade aí dos nossos pacientes sejam desnutridos à admissão. Quando a gente fala essa palavra desnutrição, vem à nossa cabeça sempre a desnutrição ligada a fatores carenciais, socioeconômicos, em especial de países pobres. Só que a prevalência de desnutrição ela é muito maior do que a relacionada a esses problemas. Então, qualquer doença crônica e o próprio envelhecimento, eles cursam com alterações da composição corporal que resultam em redução da massa muscular e, por vezes, redução da massa gorda ou aumento da massa gorda. E essa alteração da composição corporal secundária à inflamação, a gente tem o nome de desnutrição. Então, é muito frequente que as admissões hospitalares hoje sejam de idosos, e a gente sabe que o envelhecimento ele promove essas alterações da composição corporal. Além disso, os idosos no Brasil, eles têm pouco acesso a informações nutricionais, então eles têm uma alimentação do ponto de vista quantitativo e qualitativo inadequado, e eles raramente praticam atividade física. Quando praticam, geralmente é uma caminhada. Então, é grande a incidência de pacientes com desnutrição que adentram os hospitais e agora eles vão enfrentar uma guerra, que é uma resposta inflamatória da doença aguda. Então, seja um politrauma, como o da Dona Joana, um grande queimado, uma pancreatite, um infarto, um choque séptico, a gente vai ter um estresse que vai ser manifestado aí por uma lesão tecidual, por hipoxemia, hipercapnia, por alterações de volemia ou por liberação de mediadores inflamatórios, que por diferentes vias vão ativar o cérebro na produção aí de hormônios contrarregulatórios, em especial a CTH, o cortisol e o glucagon, e também a ativação do sistema nervoso simpático com liberação de catecolaminas. Essa liberação desses hormônios contrarreguladores vão criar um ambiente de resistência insulínica e a gente vai ter dificuldade de captação da glicose pelo músculo, já que o músculo tem receptores GLUT1, que são receptores que dependem da insulina para a captação de glicose. Então, por um lado, eu tenho aí menor captação de glicose pelo músculo, pelo outro lado, eu vou ter proteólise e lipólise com fins de produção de glicose, já que o cérebro ele tem uma necessidade aí de glicose para manter suas funções. Então, eu tenho captação de glicose reduzida, mas eu tenho neoglicogênese, com aumento da produção de glicose. Então, eu tenho um aumento da produção endógena de glicose, a gente usa muito esse termo, que gera aí a hiperglicemia. Quando a gente vai para os estudos publicados nos últimos anos, a gente vê que a glicemia ela tem uma relação importante com mortalidade hospitalar, né, e com desfechos infecciosos, lesão renal aguda. E principalmente a nova hiperglicemia tem uma tendência muito grande nos estudos dos últimos anos de diante de uma hiperglicemia no hospital, quando o paciente não tem ciência que ele é diabético ou não, a gente colher uma hemoglobina glicada, porque ela separa as hiperglicemias agudas das hiperglicemias prévias. E a hiperglicemia aguda, ela está muito correlacionada à mortalidade, enquanto as hiperglicemias prévias, elas agregam um aumento mais discreto da mortalidade em relação à normoglicemia.
Então, é muito importante o controle glicêmico, principalmente nos pacientes que têm nova hiperglicemia. E a maioria desses pacientes morrem aí de infecção. Em virtude da necessidade de energia, a gente começa a ter lipólise e proteólise nesses pacientes. A proteólise, ela vem aí tanto de proteína da pele, do intestino, mas principalmente de musculatura esquelética. E a função dessa proteólise é produzir aminoácidos para a gente produzir aí energia, neoglicogênese, né? Mas também para produzir proteínas de fase aguda, leucócitos para ajudar aí nas defesas e fibroblastos para melhorar aí a cicatrização. A gente sabe que essa perda de massa muscular desses pacientes em virtude da proteólise no hospital, ela é avassaladora. Então, nos últimos anos foram publicados vários estudos utilizando o ultrassom do reto femoral para quantificar a perda de massa muscular desses pacientes hospitalizados. Então, nesse estudo aqui, que avaliou separadamente os pacientes com falência de um ou de múltiplos órgãos, foi observado que numa internação de 10 dias, esses pacientes eles perdem aí mais do que 2% da espessura do músculo reto femoral por dia. Então, numa internação de 10 dias, a gente tem uma perda aí em torno de 20% da massa muscular desses pacientes. Ah, Rodrigo, mas eu não observo esses pacientes perdendo um peso tão importante no CTI. É porque no CTI a gente tem aí balanços hídricos positivos de forma frequente, né? Então, esse paciente ele vai ganhando volume, vai fazendo balanço hídrico positivo. Se a gente tiver uma cama balança, esse peso usualmente ele aumenta bastante. E aí isso mascara a perda de peso secundária e a perda de massa muscular. Então, geralmente, quando esse paciente redistribui essa volemia aí que ele ganhou nos primeiros dias de internação na UTI, a gente vê o resultado depois de uma internação prolongada na perda de massa muscular desse paciente, que é uma perda muito importante. Então, aqui um ultrassom de reto femoral, mostrando aí o tamanho aí da redução tanto da área transversal quanto da espessura, e também uma lipossubstituição desse músculo. Quando a gente vai para estudos mostrando biópsia muscular aí no primeiro e no 7º dia, a gente também evidencia aí uma mudança importante da arquitetura muscular com lipossubstituição. Essa perda de massa muscular, ela não envolve, como eu disse, só a musculatura esquelética, ela envolve a musculatura diafragmática, e isso tem impacto aí no desmame de ventilação mecânica desses pacientes. Envolve a musculatura da deglutição, então tem um impacto na reabilitação oral. Então, os indivíduos que fizeram uso de sonda nasentérica na UTI por tempo prolongado, eles podem vir a apresentar disfagia sarcopênica e ter dificuldade no desmame dessa nutrição e no aporte nutricional adequado por via oral. E a gente tem também alterações aí na musculatura lisa intestinal, que podem aí refletir em desmotilidade intestinal, tanto em obstipação quanto alterações aí diarreicas. Então, toda essa perda de massa muscular que acontece nesse paciente crítico, nesse paciente que recebeu uma injúria, ele tem consequências a curto prazo. Então, a gente tem fraqueza muscular nesses pacientes, que dificulta aí a reabilitação hospitalar. Tem um aumento das infecções hospitalares, já que a gente precisa aí da proteína para formar células de defesa. A gente tem uma cicatrização deficiente, um tempo maior de ventilação mecânica, um maior tempo de internação e uma maior chance de reinternação. Mas essas consequências, elas não ficam restritas a curto prazo. Quando a gente vai para estudos que acompanham esses pacientes pós-alta hospitalar, a gente vê que as consequências a longo prazo, elas também são muito importantes. Então, nesse estudo que foi publicado com indivíduos aí com SARA e acompanhados aí 5 anos após a alta hospitalar, eles tinham média de idade de 50 anos, a gente observa que os indivíduos que receberam alta do hospital com fraqueza muscular, eles em 5 anos eles têm uma mortalidade aí maior do que os indivíduos que não tinham fraqueza muscular na alta hospitalar. Nesse outro estudo aqui com pacientes com sepse, a gente observa aqui que 1 ano após a alta hospitalar, em torno de 30% tem alterações na mobilidade, tem dificuldades aí com cuidado usual e até com autocuidado, tá? Isso mesmo quando a gente avalia indivíduos aí que viviam com independência completa antes da admissão hospitalar. Quando a gente já avalia os frágeis anteriormente, os com cuidado dependente, isso é muito maior a incidência de alterações de mobilidade. Mesmo quando a gente pega os pacientes jovens ou os pacientes sem comorbidades prévias, mesmo 1 ano após a alta hospitalar, existe proporção importante aí
de alterações da mobilidade e do autocuidado. Quando a gente vai para os pacientes idosos ou os com comorbidade prévia, e nesse estudo tem esses gráficos, a gente vê aí que as alterações de mobilidade, de testes de caminhada, de velocidade de caminhada, de cognição, de ansiedade, de dor, elas são bem maiores. Como que a gente dá o início aí no processo de avaliação desses pacientes? Então, o primeiro passo em relação à terapia nutricional no hospital é realizar o risco nutricional, a triagem de risco nutricional. Por lei, nos hospitais públicos, é obrigatório que essa triagem ela aconteça no máximo até 48 horas da admissão hospitalar. Nos hospitais privados, qualquer acreditação exige como indicador a triagem de risco nutricional. Essa triagem de risco nutricional no CTI, ela pode ser utilizada avaliando somente tempo de permanência. Os pacientes que têm uma permanência superior a 48 horas na UTI, ou previsão de permanência superior a 48 horas na UTI, eles devem ser considerados em risco de desnutrição. Para os pacientes nas unidades de internação, a gente utiliza aí na literatura diversas ferramentas. No Brasil, a mais utilizada é a NRS 2002, que é uma ferramenta que ela avalia o estado nutricional prévio do indivíduo e avalia a gravidade da doença atual. Então, no estado nutricional prévio, a gente pontua aí perda de peso nos últimos meses, avalia o IMC, avalia a ingesta alimentar na última semana, e a gravidade da doença atual, a gente tem aí algumas categorias para pontuar. A idade também é levada em consideração para pontuar o risco nutricional. Por que é importante nós, médicos, sabermos se esse paciente tem risco nutricional ou não tem risco nutricional? Porque os estudos mostram que os pacientes com risco nutricional, se a gente fizer uma terapia nutricional guiada por metas, ou seja, se eu atinjo as minhas metas nutricionais, nesse paciente com risco nutricional, isso muda desfecho clínico. Então, esse paciente tem menor mortalidade, menor taxa de infecção. Ao passo, se eu pego um paciente que tem baixo risco nutricional e faço uma terapia nutricional guiada por metas, isso não muda o desfecho clínico do paciente. Não quer dizer que os pacientes com baixo risco nutricional eu não vou os alimentar. Quer dizer que eu não preciso atingir as minhas metas com tanta obstinação, porque isso não vai mudar os desfechos clínicos. Então, é muito importante quando vocês pegarem um paciente, vocês irem na evolução da nutricionista e conferir se esse paciente ele foi triado e se ele tem risco nutricional ou não tem risco. Os pacientes com risco nutricional, eu não posso tolerar hipoalimentação durante a minha internação hospitalar. Esse risco nutricional que eu comentei, ele pode ser feito pela nutricionista ou por qualquer outro funcionário do hospital. Então, mesmo as enfermeiras podem realizá-lo. Lá no Orion, a gente tem uma avaliação de risco nutricional que é feita inicialmente pela enfermeira e depois ela sinaliza a nutricionista que vai fazer aí a avaliação nutricional desse paciente. Já a avaliação nutricional, ele é um procedimento que ele é executado pela nutricionista, né? Por lei, ele é executado pela nutricionista. É muito comum que os médicos solicitem a avaliação da nutricionista em virtude de uma albumina baixa, né? Então, a albumina, ele é um marcador em pacientes hospitalizados, em pacientes que tiveram uma injúria, é um marcador de inflamação. Ele tem uma correlação aí prognóstica, quanto mais baixa a albumina, pior a mortalidade desses pacientes, mas ele não é um marcador nutricional. Então, a gente não deve solicitar albumina no hospital com vias a avaliar se esse paciente está desnutrido ou não está, se ele está respondendo à nutrição ou não está respondendo à nutrição. Todo paciente submetido à injúria, ele deixa de produzir no fígado as proteínas somáticas, a albumina, por exemplo, e ele passa a produzir proteínas de fase aguda. Então, toda injúria aguda vai cursar com redução de albumina em menor ou maior grau. E isso não significa que o meu paciente ele está tendo uma terapia nutricional aquém do que o programado. Então, não é isso que a gente utiliza para avaliar aí os nossos desfechos, nem de diagnóstico, nem de acompanhamento desses pacientes. Peso também é um marcador ruim no hospital. Logo no início ele pode ser bom, porque a gente tem aí uma importante informação, porque a gente calcula aí a nossa nutrição baseada em peso, mas logo no decorrer da internação ele perde o parâmetro, porque a gente tem uma redistribuição hídrica importante, e em muitos indivíduos, como por exemplo nos cirróticos, fica bem difícil a gente avaliar aí o papel do peso, já que essa distribuição hídrica é bem errática nesses indivíduos. Então, hoje, para a gente acompanhar a nutrição desse paciente, usualmente a gente avalia a perda de peso dos indivíduos não edemaciados, avalia IMC e a gente pode avaliar também aí a perda de massa muscular,
que na maioria dos hospitais isso é difícil de ser avaliado, porque a gente não tem aí ferramentas, na grande maioria dos hospitais, para avaliar a redução da massa muscular. E a gente avalia também aí a parte de inflamação, de assimilação de dieta, de ingesta alimentar, que são parâmetros importantes. Por que a massa muscular ela vem aí com tudo aí nos últimos anos em relação à desnutrição? Porque se criou aí, desde 2010, um termo novo, que é o termo de sarcopenia, que é um termo de perda de massa muscular, e a gente sabe que com o envelhecimento, e o envelhecimento é muito comum aí nos hospitais mundiais, a gente tem perda da massa muscular, perda da força muscular e perda da funcionalidade. Então, a perda da força associada à perda da massa, a gente dá o nome de sarcopenia, e quando isso tem aí perda da funcionalidade, a gente chama de sarcopenia grave. Então, todo paciente idoso, ele vai perder massa muscular. Nessa curva superior aí, a gente tem a perda de massa tradicional. Mas toda vez que ele interna, ele desce um degrau. Então, ele tem uma perda de massa muscular aguda que usualmente não vai se recuperar. Então, a cada injúria, ele desce um degrau e isso tem impacto tanto na perda de massa muscular quanto na funcionalidade desse indivíduo. E isso vai ter consequências aí a nível do indivíduo, porque ele vai ter dificuldade de motricidade, né, na reabilitação, mas vai ter consequências a nível familiar, porque ele vai precisar de um cuidador, a família vai precisar de se ausentar do emprego, tanto do momento da internação hospitalar quanto depois, né? Ele vai ter impacto aí do ponto de vista econômico muito grande, né? Porque é um indivíduo que ele vai estar afastado aí das atividades laborativas dele e ele pode ter que requerer aí uma série de auxílios. Então, a perda de massa muscular, ela tem um impacto muito grande para a sociedade como um todo. Quando a gente deve iniciar a terapia nutricional dos pacientes hospitalizados, né? Então, na UTI, é muito importante que antes da gente iniciar a terapia nutricional, a gente tenha aí uma estabilidade clínica desse indivíduo. Então, esse estudo aqui é um estudo publicado no Lancet em 2017, que chama Nutrireia 2. Ele comparou aí indivíduos com SOFA alto, que tinham um lactato alto e uma noradrenalina numa dose moderada, e eles recebiam nutrição enteral ou nutrição parenteral, então um grupo era enteral, o outro era parenteral, em doses elevadas desde o primeiro dia de internação. O que eles observaram? Que no grupo que recebeu dieta enteral, eles tiveram mais isquemia intestinal e mais pseudo-obstrução aguda colônica. Esse e outros estudos mostram que para o paciente ele iniciar a terapia nutricional enteral e parenteral na UTI, nós precisamos aí de ter uma estabilidade clínica. Então, esse indivíduo ele pode estar com droga vasoativa? Pode, mas essa droga vasoativa ela tem que estar em descenso. O lactato pode estar alto? Ainda pode, mas é um lactato que ele tem clareado nas últimas horas. A acidemia ela tem corrigido. Então, qualquer parâmetro aí de microperfusão, ele tem que estar em melhora. Esse indivíduo ele tem que estar ressuscitado para iniciar a terapia nutricional enteral, porque isso gera complicações se eu inicio num paciente que não está ressuscitado. E para a terapia nutricional parenteral, preciso de ter essa estabilidade, porque para oxidar os nutrientes, eu preciso ter uma mitocôndria funcionante. Então, eu preciso aí ter uma ressuscitação volêmica nesse indivíduo. Então, geralmente, os indivíduos, quando adentram a UTI, eles ficam em jejum durante essa fase de ressuscitação, e isso é necessário. Mas é muito importante que a gente comece precocemente a terapia nutricional. Então, o que é ser precoce? Nos estudos, ser precoce é iniciar a nutrição na UTI em 24 a 48 horas. E para o paciente fora da UTI, na unidade de internação, também em 24 a 48 horas. Então, esse é o prazo que eu tenho, a não ser que tenha contraindicação para dieta oral e interal, eu iniciar nutrição precoce. Por que é importante eu iniciar essa nutrição precocemente? Porque as meta-análises mostram que o início precoce de nutrição, ele reduz infecção e ele reduz mortalidade desses indivíduos. Então, desde que eu respeite aquela fase aguda da doença, eu preciso iniciar precocemente minha terapia nutricional. A nutrição, ela tem um papel muito importante no trato gastrointestinal, que é de tentar manter aí a flora comensal do trato gastrointestinal desses pacientes. Então, quando eu pego aqui um paciente saudável, eu tenho uma proporção na flora intestinal de bactérias bacteroidetes e tem uma pequena proporção aí de bactérias aí de proteobactérias.
Já na admissão hospitalar, só em virtude da injúria, a gente tem uma mudança completa aí desse perfil, com aumento importante das proteobactérias. Então, em virtude da injúria, as bactérias, as protobactérias intestinais, elas expressam agressividade, elas começam a se comunicar entre si e vão aumentando muito a proporção e também a agressividade. E na alta hospitalar, essa proporção ela é muito maior de bactérias, de proteobactérias. E a gente sabe que a translocação bacteriana, ela tem um importante papel aí na inflamação desse indivíduo e ela atua aí como motor da sepse ou das ressepses em ambiente hospitalar. Então, quando a gente pega um indivíduo normal, ele tem aí um trato gastrointestinal com muco e isso impede a translocação bacteriana. Quando eu pego um indivíduo aí que tem estresse severo, hipoxemia, que está usando múltiplos antibióticos e não está utilizando dieta enteral, está utilizando dieta parenteral, eu tenho aí uma desregulação desse trofismo intestinal, uma perda completa dessa barreira, e aí com isso eu tenho uma translocação bacteriana importante. Então, a presença da nutrição no trato gastrointestinal, ela colabora aí para a manutenção desse biofilme intestinal. Como que a gente calcula a necessidade calórica desse paciente no hospital? Então, o ideal é que nos nossos hospitais a gente tivesse calorimetria indireta para poder calcular as necessidades calóricas. Lá no UGOL agora a gente comprou 2 calorímetros, um está agora nas unidades de queimados e outro nas unidades críticas, e a gente calcula as necessidades calóricas para os indivíduos que a gente tem mais dúvida através da calorimetria. Mas não sendo possível, a gente vai utilizar fórmulas de bolso. Então, eu vou pegar o peso do paciente e vou multiplicar por uma constante. E essa constante aí, ela vai de 20 a 25, 30 quilocalorias por peso, né? É muito importante, na hora que eu vou calcular as necessidades calóricas desse indivíduo, eu saber que fase desse indivíduo está na internação hospitalar. Então, hoje a gente divide o paciente hospitalizado em 3 fases. Então, a fase aguda precoce, que são os primeiros 2, 3 dias de internação, a aguda tardia, que vai até o 7º dia de internação, e a fase anabólica, que vai a partir do 7º dia de internação. Na fase precoce, é uma fase muito catabólica, então é muito importante eu iniciar a minha nutrição, mas não adianta eu fazer uma nutrição muito agressiva. A partir do 7º dia, eu tenho aí uma fase anabólica, e aí esse paciente ele tem uma condição maior de pegar a minha terapia nutricional e transformar isso em musculatura. Então, no início da internação, como eu tenho aquela produção endógena de glicose que eu comentei por vocês, aquela em virtude aí da menor captação de glicose pelo músculo e do aumento da produção de glicose pelo fígado, se eu oferto muita nutrição, eu tenho um risco de fazer hiperalimentação nesse indivíduo, e isso gera desfechos ruins. A partir aí do 3º, 4º dia, eu tenho uma redução da produção endógena de glicose. E se eu não aumento a minha terapia nutricional, eu tenho um risco aí de desnutrição desse indivíduo. Então, o ideal era fazer uma calorimetria por volta do 3º, 4º dia para eu adequar a minha nutrição a partir desse momento. Os estudos mostram que quando eu faço subnutrição, isso tem impacto em mortalidade, mas quando eu faço excesso de nutrição, eu também tenho impacto em mortalidade. Então, do meu cálculo, na primeira semana de UTI, geralmente eu fico aí entre 70% a 80%, tá? Para caloria. Para proteína, não. A princípio, quanto mais eu aumento a minha oferta proteica na internação hospitalar, até acima da minha meta, isso gera aí uma redução da mortalidade nos estudos. Então, hoje, o que a gente tem feito? A gente começa a nutrição de forma muito precoce, logo depois da ressuscitação desse indivíduo, né, porque isso melhora desfechos. A gente vai aumentando a nutrição progressivamente, avaliando a tolerância intestinal, e eu vou atingir a minha meta, ou pelo menos 80% dela, por volta do 4º dia de internação. E eu só vou chegar a metas mais altas depois aí do meu 7º dia de internação. Sempre cuidado com o síndrome de realimentação nesses pacientes com jejum prolongado, e o fósforo é o principal marcador aí de síndrome de realimentação. E para necessidades proteicas? Então, as necessidades proteicas nos pacientes hospitalizados, elas são muito maiores do que num paciente saudável em casa. Então, nós, rígidos, para manter aí nossa massa muscular, a gente precisa em torno de 0,8 a 1 grama por quilo por dia de proteína. Os idosos com comorbidades, 1,2 gramas por quilo por dia. Quando esse paciente ele vai para o hospital, os diversos guidelines, tanto americano, europeu quanto brasileiro, recomendam aí ofertas proteicas que variam de 1,2 a 2 gramas por quilo por dia. Isso é muito difícil de ser atingido no hospital. Eu convido vocês a avaliar aí, por exemplo, a nutrição oral do hospital de vocês. A proporção de proteína que geralmente vem num prato de comida
principalmente na refeição do café da manhã, é mínima. É muito difícil esse indivíduo atingir com a alimentação oral, ainda mais aí levando em consideração que o apetite está reduzido, que ele está num ambiente estranho, que o alimento aí não é tão palatável como era em casa, né, não respeita tantas individualidades do indivíduo, atingir uma oferta proteica sem suplementação oral ou sem uso nos pacientes que necessitam de dieta interal. Então, é muito importante que esses indivíduos eles tenham uma avaliação do recordatório alimentar quanto na unidade de internação, para ver realmente o que estão comendo de tudo que é ofertado a eles, para avaliar a suplementação desses indivíduos, porque é muito difícil atingir as metas proteicas. Da mesma forma, a meta proteica a gente vai ofertando paulatinamente, a gente começa logo no início da internação, vai aumentando progressivamente, tentando atingir as metas por volta do quarto dia, em torno de 1,5 gramas por quilo por dia. Quando esse paciente passa do 7º dia, ele é menos catabólico, mais anabólico, e aí eu tenho chance de ofertar a proteína em dose maior e, com isso, ter uma reabilitação muscular desse indivíduo, ou mesmo melhorar a cicatrização desses indivíduos, ofertando ofertas acima de 2 gramas por quilo por dia de proteína. Então, voltando aqui à nossa rotina, a gente respeita o jejum na fase aguda, ressuscita o indivíduo, começa precocemente a nutrição interal na UTI, em 24 a 48 horas, respeita essa fase inicial da doença crítica, aumentando progressivamente a nutrição, com vias aí de não fazer nem hiperalimentação, nem hipoalimentação. Passou ali do 4º, 5º dia, tenho alto risco de desnutrição, eu preciso atingir minhas metas, principalmente no indivíduo com risco nutricional, porque isso modifica os desfechos hospitalares. Um outro ponto que eu gostaria de conversar com vocês é sobre a questão do balanço hídrico. Então, a gente sabe que o balanço hídrico positivo ele está correlacionado aí em diversos estudos publicados num pior prognóstico desse indivíduo, no maior tempo de ventilação mecânica, em até mais lesão renal aguda, né? Então, a gente sabe aí que o aumento da oferta hídrica de forma inadequada, ele aumenta a pressão intraabdominal, né? E isso aí tem uma série de consequências. Então, quando eu aumento a minha pressão intraabdominal, eu faço aí uma redução do meu retorno venoso, com isso eu tenho um menor débito cardíaco, e com isso eu tenho uma menor perfusão tecidual. Eu tenho uma mudança aí do meu posicionamento do diafragma, e com isso aí eu tenho um atraso da minha ventilação, piora da complacência, né? Pior ainda a mecânica ventilatória. Eu tenho compressão visceral e com isso eu tenho dificuldade de ofertar a minha nutrição. Eu tenho compressão renal e aí eu tenho menor drenagem venosa renal. E com isso eu tenho lesão renal aguda e eu posso até ter aumento da minha pressão intracraniana pelo aumento da minha pressão intraabdominal. A nutrição, ela é líquido, então 70 a 80% da nutrição é líquido. Então, eu tenho que lembrar que nos primeiros dias de internação, como eu estou ofertando uma nutrição em pequena quantidade, isso tem um impacto pequeno em relação à volemia. 7% do meu volume vem da nutrição, já que eu tenho aí muito líquido de ressuscitação. Mas passa do 5º dia de internação, a nutrição ela começa aí a ser um montante importante do impacto de balanço hídrico desses pacientes. Então, é muito importante eu selecionar produtos que tenham aí uma densidade calórica maior, produtos mais concentrados, com via a reduzir aí o meu aporte de nutrição. E é importante aí que exista uma boa correlação, aí, uma boa comunicação entre médico e nutricionista, para que não seja passado água por fora dessa sonda, na sonda, né, por fora dessa dieta, a não ser que seja necessário. Então, a gente tem que avaliar sódio, balanço hídrico, pulmão, status cardiovascular, para definir se a gente precisa aí passar ou não água, além da água já presente na dieta por essa sonda. É claro que essa sonda vai ser lavada para não obstruir, mas às vezes eu não preciso passar água por gavagem, porque isso tem um impacto no balanço hídrico desses indivíduos. E como que eu vou reabilitar esse paciente aí que ficou na UTI por um tempo aí prolongado? Então, a gente sabe que essa resposta inflamatória sistêmica, ela vem junto com uma resposta contra-inflamatória, né? Isso acontece em qualquer paciente aí que recebeu uma injúria. Quando essa resposta contra-inflamatória e respostas inflamatórias elas ficam prolongadas, é muito comum que na UTI a gente tenha um indivíduo que a gente chama de PICS, que é a síndrome do catabolismo e imunossupressão persistente. É aquele indivíduo que fica muito tempo na UTI, muito tempo em ventilação mecânica, perde massa muscular, ele tem uma infecção de repetição atrás da outra, usualmente por germes multiresistentes, tem dificuldades no âmbito da ventilação mecânica, faz falência de um órgão, recupera de forma parcial,
né? E ele vai ficando ali no hospital por tempo prolongado. Sai da UTI, volta para a UTI, às vezes vai para o home care, volta do home care. Então, esse é o indivíduo PICS. A gente sabe que o indivíduo, quando ele perde músculo, ele pode ter uma recuperação completa, mas ele pode vir a ter uma recuperação só parcial, ou ele pode não recuperar após essa lesão muscular. E inúmeros fatores vão influenciar nisso. Em especial, como era a musculatura prévia, a fragilidade do indivíduo prévio, como que foi a reabilitação motora na UTI, como foi a oferta nutricional, o quão grave foi essa doença e por quanto tempo essa doença aconteceu, usou corticoide por tempo prolongado, né? Então, a minha glicemia foi bem controlada ou não foi bem controlada. Então, inúmeros parâmetros vão influenciar se a minha recuperação muscular ela vai ser completa ou não. Alguns preditores de longa permanência existem no hospital. Então, os pacientes muito idosos, os que têm fragilidade social, os que tiveram fratura de fêmur, que têm lesão por pressão ou feridas complexas, os que têm imobilidade, os que moram sozinhos, ou os que tiveram hospitalizações prévias por tempo prolongado ou hospitalizações prévias com permanência na UTI, são pacientes com preditores de longa permanência. Esses pacientes eles vão precisar de uma alta hospitalar programada. Essa alta hospitalar, ela se inicia desde o momento da transição de cuidado da UTI para a unidade de internação. Então, como eu disse para vocês, esse paciente na primeira semana de UTI, ele precisa de estar com terapia nutricional, mas é uma terapia nutricional que ela não é tão agressiva. Eu vou ficar ali por volta de 20, 25 quilocalorias. Saiu da UTI e foi para o quarto, eu preciso de aumentar a minha nutrição. Então, para isso, eu preciso ter uma comunicação muito grande do nutricionista da UTI com o nutricionista do quarto, né? Então, é muito importante que quando a gente decida por uma alta na UTI, a gente tenha um protocolo de deshospitalização desse paciente para a unidade de internação. Então, eu gosto muito desse artigo aqui, que ele traz umas ideias muito bacanas. Então, ele sugere que a família ela seja convidada um dia antes da alta para conhecer o hospital, né, para se informar de como o paciente está. Então, nessa visita pré-alta, é muito importante a gente discutir com a família a questão do PICS. Então, discutir que esse paciente ficou por tempo prolongado na UTI, que ele perdeu massa muscular, que ele vai precisar de uma reabilitação não só no quarto, mas em casa, que ele precisa de se mobilizar no quarto para evitar a lesão por pressão, para evitar a perda de massa muscular, que a gente vai precisar da família nesse processo, que a família e o paciente eles são parceiros desse processo de reabilitação. É muito importante a gente discutir delírio, porque esses pacientes fazem muito delírio na UTI, e isso tem um impacto cognitivo a longo prazo. Então, esse delírio ele vai aumentar o risco de queda na unidade de internação, ele vai dificultar aí a ingesta oral de medicamentos, a ingesta oral de alimentos. Então, o paciente pode cuspir alimentos, ele pode negar alimentos. Então, é muito importante que a família tenha aí uma ideia que a gente teve como resultado de uma internação prolongada problemas, que é essa perda de massa muscular e essa perda ou alteração da cognição, tá? É muito importante também que haja uma transição de cuidado no prontuário de um resumo dessa alta hospitalar para o nutricionista, o mesmo médico que pegou esse paciente fora da unidade de UTI, ele tem informações, esse indivíduo atingiu a meta, teve complicações da nutrição na UTI, né? E eu gosto muito dessa questão aqui, que a gente está tentando até implantar lá no Orion, que é a visita consultiva. Então, no primeiro dia ou no quarto dia, vai depender aí de cada serviço, a equipe da UTI ela fazer uma visita na unidade de internação, para que ela identifique pacientes que nessa transição de cuidado tiveram problemas e possa intervir nesse problema antes que esse indivíduo seja readmitido aí na unidade de internação. Por que essa fase de transição da unidade de UTI para a unidade de internação ela é tão delicada do ponto de vista da nutrição? Porque quando a gente vai para os estudos, uma semana depois da extubação, esses indivíduos conseguem comer em torno de 50% das calorias e em torno de 30% das proteínas necessárias. Esse indivíduo que ficou entubado, usualmente ele tem aí uma disfagia sarcopênica, ele tem dificuldade para mastigar, ele tem delírio, ele recusa alimento, né? E ele tem muito queda de apetite. Então, os estudos mostram aí que semanas depois da alta da UTI, os scores de apetite ficam em torno de 50% do apetite basal do indivíduo. Então, é muito importante que a gente tenha aí um desmame de nutrição enteral bem cuidadoso, porque, como eu disse para vocês, essa fase, depois da primeira semana de UTI, essa fase crônica é a fase de maior importância do ponto de vista de reabilitação nutricional.
Se eu suspendo uma sonda nasointeral sem estar garantindo que esse indivíduo está tomando suplemento oral, está comendo a quantidade de comida adequada, eu vou ter uma transição ruim no momento que esse indivíduo precisa de uma quantidade de nutrição maior do que precisava na UTI. Então, mais uma vez, na UTI a gente começa a nutrição precocemente, a gente progride a nutrição, mas a gente vai atingir doses altas de nutrição na unidade de internação. Sobre a reabilitação, é muito importante que essa reabilitação ela comece precocemente na UTI, tá? Então, é muito importante que a gente tenha aí uma retirada da sedação diária desse paciente, que se defina todo dia após a retirada da sedação, se esse indivíduo ele vai fazer mobilização deitado no leito, mobilização ativa, se esse indivíduo ele pode ser sentado no leito, né? Se ele pode ser, mesmo na ventilação mecânica, ser colocado numa cadeira, né? Ou tem indivíduos que, totalmente acordados, mesmo em ventilador, eles podem caminhar pela UTI. Então, o John Hopkins é um hospital que trabalha muito com mobilização precoce. Na internet aí tem vídeos interessantíssimos de pacientes em ventilação mecânica, sentados à beira-leito, caminhando na UTI. É possível, se você faz uma sedação adequada, uma sedação que tenha aí menor incidência de delírio e que suspenda essa sedação diariamente, a gente definir um plano de mobilização. Mas para isso eu preciso de um time de mobilização coordenado, uma equipe médica, uma equipe de fisioterapia, de enfermagem, muito coordenada para que a gente não tenha aí eventos adversos dessa mobilização. Os estudos têm mostrado que quando eu faço mobilização ativa precoce, isso tem impacto aí na menor reinternação dos indivíduos. Quando eu trabalho com mobilização tardia, então espero dias de UTI para começar a mobilizar esse indivíduo, isso não tem impacto em relação às minhas readmissões hospitalares. Então, a princípio, nessa parte de reabilitação, o que mais funciona é a gente associar nutrição com reabilitação. Então, esse estudo aqui é um estudo muito interessante que pegou pacientes críticos após a alta hospitalar e dividiu em 4 grupos. Um grupo não fazia reabilitação motora, nem suplemento oral. Um grupo só fazia suplemento oral, usava 2 suplementos por dia, por 3 meses, no intervalo do café da manhã e no intervalo do almoço para janta, né, no lanche da tarde. O outro grupo não usava suplemento oral, só fazia fisioterapia. E o outro grupo fazia fisioterapia e utilizava suplemento oral 2 vezes por dia. E a gente observa que o grupo que congregou as duas coisas por 3 meses é o grupo que teve maior velocidade de caminhada após a alta da UTI. Então, o que a gente quer é pegar um paciente que chegou no hospital nessas condições, que ele passe por todo o tempo aí de internação hospitalar e que ele chegue algum dia a apresentar uma funcionalidade próxima da funcionalidade que ele adentrou no hospital. E para isso, a gente precisa de uma alta hospitalar coordenada. E a gente sabe que essa alta, geralmente no hospital, ela é pouco padronizada, ela é afetada pela descontinuidade e fragmentação dos cuidados, né? E isso acaba promovendo no paciente de alto risco eventos adversos e readmissões precoces. Então, a alta hospitalar ela não é um evento isolado, ela deve ser um projeto planejado precocemente na internação. O paciente internou, já tem que definir uma data provável de alta. É muito importante envolver o paciente e os cuidadores para que eles possam aí receber conhecimento e eles terem aí metas durante a internação hospitalar. É um processo multidisciplinar, eu preciso de um coordenador desse processo de alta e eu preciso, na alta definitiva do paciente, promover informação para os serviços pós-alta. Então, esse paciente ele precisa ser reencaminhado para um serviço de fisioterapia, com um relatório do que é o projeto aí para esse paciente a longo prazo, para um serviço de nutrição, né? Qual que é a minha programação de nutrição a longo prazo. Então, hoje, a alta hospitalar, ela precisa aí ter uma data provável desde o começo, eu preciso envolver o paciente e a família, eu preciso educando o paciente e a família durante todo esse processo de qual que é o papel deles em domicílio. Se eu mudo a minha alta, a data provável de alta, eu estabeleço uma nova data provável de alta, eu vou tentando atingir aí as minhas metas para manter essa data provável, e aí um dia antes da alta eu posso ter um checklist para ver se está tudo ok, para eu evoluir com uma alta definitiva, onde eu tenho aí um resumo dessa alta para que esse processo de reabilitação que começou no hospital, ele continue em domicílio. Para isso é muito importante que a gente tenha uma comunicação efetiva com os pacientes e com os familiares. Então, eu preciso reconhecer barreiras do aprendizado e de comunicação. Então, por vezes, esses pacientes têm um nível cultural baixo, então eu tenho que adequar a minha comunicação. Eu preciso de envolver
um líder em casa, né? Eu preciso de identificar quem que é aí durante a internação o indivíduo que vai cuidar desse indivíduo em casa, tá? Eu vou orientar esse indivíduo não só no último dia de internação hospitalar, eu vou dando conhecimentos a conta-gota durante toda a internação hospitalar, né? Desde o primeiro dia, por que é importante alimentar, por que isso vai melhorar a cicatrização, os desfechos infecciosos, até como que eu vou fazer isso em casa e por quanto tempo, o que eu vou utilizar. É muito importante a gente ver se o indivíduo entendeu o que a gente falou. Por vezes a gente pergunta, tem alguma dúvida? Eles falam não, mas por quê? Eles têm vergonha de falar o que a gente que não entenderam o que a gente falou. Então é muito importante a gente utilizar uma técnica que eu gosto muito, que é o teach back. Pedir para o indivíduo falar o que eu falei. Então você entendeu? Me explica o que você entendeu. Então quando ele vai explicar, a gente vê que ele não entendeu nada, né? Que a gente precisa aí de reforçar. E para isso a gente pode utilizar aí não só o método oral, mas eu posso utilizar slide, posso fazer um vídeo institucional, né? Posso utilizar diversas formas de comunicação para vencer essa barreira de aprendizado. É muito importante que o indivíduo que recebeu suplemento oral no hospital, que teve indicação de suplemento oral no hospital, que esse suplemento seja mantido em casa. Então, os guidelines, aqui o europeu, que é de 2018, ele recomenda que o indivíduo idoso que recebeu nutrição por suplemento no hospital, que ele seja mantido pelo menos por um mês em casa com essa suplementação. Porque não eu comecei todo o processo de terapia de reabilitação no hospital e faço com que isso não continue em casa. Então, a viabilidade, a custo-efetividade disso fica muito baixa. Então, para eu ter uma deshospitalização bem-sucedida, eu preciso de realizar a triagem nutricional, estabelecer meu plano de cuidado, implementar e monitorar a terapia nutricional, implantar protocolos de alta hospitalar programada, monitorar e supervisionar esse plano, garantir o entendimento e a participação da família e do paciente nessa terapia proposta e garantir uma continuidade desse tratamento em domicílio. Então, eu queria deixar de mensagem para vocês para casa que todo paciente crítico tem risco de desnutrição e os outros que não passaram para UTI, vários vão ter risco de desnutrição, então isso precisa ser aferido no hospital em até 24, 48 horas da entrada. A gente não inicia a nutrição enteral em pacientes com instabilidade metabólica, então eu tenho que esperar a ressuscitação, a droga vasoativa ela tem que estar em queda, os marcadores de microperfusão têm que estar em melhora, mas eu tenho que começar e tentar começar isso precocemente, porque isso melhora desfechos. Eu tenho que aumentar a minha oferta nutricional lentamente, mas eu tenho que tentar atingir as minhas metas na UTI, principalmente nos indivíduos em risco nutricional. Eu tenho que monitorar a glicemia e os eletrólitos. A glicemia traz desfechos ruins, a hiperglicemia e a hipo também. E os eletrólitos, eles são importantes para eu monitorar o meu risco de realimentação. Eu tenho que aumentar a minha oferta nutricional e atingir ela por volta do 4º dia de internação e depois do 7º dia eu vou rever essa minha oferta nutricional e eu tenho que assegurar uma ingesta oral satisfatória antes de suspender a nutrição enteral e eu tenho que mobilizar esse paciente precocemente, mobilizar ele na unidade de internação e ele tem que ser orientado que ele precisa de fazer reabilitação motora em casa. Então era isso que eu tinha para trazer um resumão aí para vocês sobre terapia nutricional em ambiente hospitalar. Excelente, Rodrigo. Obrigado, realmente foi muito útil aí, muito complexa. A gente, às vezes, é um pouco displicente, eu acho, com a questão da alimentação, principalmente no paciente internado, né? O paciente vem no consultório e pergunta, principalmente para nós aí, cardiologistas, doutor, e aí, o que eu posso comer? Tem que mudar minha alimentação? Como é que é? E a gente orienta. Mas o paciente internado, às vezes, a gente interna o paciente, foca na doença, foca no infarto, foca em outras coisas e deixa a alimentação como algo secundário, como algo simplesmente um complemento. E a gente viu aí, por tudo que você mostrou, que não é bem assim. E algo que você falou bem interessante, que eu achei, é essa questão do processo de alta, né? Que ele começa, na verdade, no dia que internou. A partir daquele momento, você já tem que pensar na alta do paciente, em orientar para que ele tenha uma continuidade de tratamento. Porque mesmo dentro da instituição, a gente vê essa descontinuidade. Então, o paciente é recebido no pronto-socorro, ele é atendido ali como um setor isolado. Foi para a UTI trabalha isoladamente. Foi para a enfermaria pega o paciente também isoladamente e depois dali dá alta. Então, às vezes, falta esse contínuo mesmo, o paciente ser visto e acompanhado dia a dia de uma forma mais horizontal. É muito interessante isso aí.
Quando a gente está no hospital, Adriana, a gente tem a ideia assim que o alimento ele vem como alimento, mas não, no hospital a gente chama isso de terapia nutricional. Então, como qualquer Exato. outro medicamento, a nutrição ela é vista como um medicamento. Então, o médico ele tem que se apropriar desse conhecimento como líder ali do time, né? Aham. Então, isso é muito importante, porque ele é um remédio como os outros remédios que a gente está utilizando aí para o paciente. Sim, sim. E assim, certamente o que tem menos efeitos colaterais, o que vai ter um impacto muito positivo, juntamente com, como você disse aí, com a parte de reabilitação. Cada vez mais a gente tem visto e focado na parte de reabilitação, a gente tem feito muito esse trabalho aí dentro do hospital, o paciente pós-operatório imediato, pós-angioplastia, pós-TAV, cada vez mais com procedimentos complexos, o paciente é estimulado a se movimentar o quanto antes. Igual você falou, mesmo entubado, a gente ainda tenta fazer isso. E temos também que ter essa mesma atenção, essa mesma preocupação, da mesma forma que a gente preocupa com a medicação, a parte alopática, a gente tem que preocupar com a mobilização do paciente e a terapia nutricional. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta, gente? Adriane, inicialmente você fez um comentário aí, mas assim, eu vi que a visão é muito do indivíduo que manuseia e trabalha com paciente que tem um giro muito rápido no hospital. Então, assim, principalmente você, na sua especialidade, a grande maioria dos pacientes são internados hoje e amanhã Uhum. recebem alta, mas a realidade nossa, do que trata com o paciente crítico, né, exemplo aí do que eu manuseio, o pessoal da clínica, o Zé Onofre, a UTI, a Laisa da nutrição, o pessoal da fisioterapia, Rodrigo, isso que você falou, tem sido praticado de uma forma muito tranquila dentro da nossa instituição. Então, assim, eu me senti muito em casa. Uhum. Quando você fez seus comentários, eu vi que a gente trabalha isso com muita tranquilidade. Então, assim, essa é uma realidade praticada dentro da UTI, dentro da nossa instituição. Bacana. Principalmente nós trabalhamos com os pacientes críticos que têm uma internação mais prolongada. Fico Sim. feliz que a gente está trabalhando juntos aí numa proposta que traz benefício ao paciente como um todo. A triagem, ela é realizada em 24 a 48 horas, justamente para a gente eliminar esse paciente de curta permanência, né? Porque se a gente fosse triar todo mundo logo na admissão, Não. a gente ficaria aí concentrando esforços num indivíduo que não vai ficar no hospital, né? Os pacientes da hemodinâmica, às vezes, ficam 12 horas dentro do hospital. É outra realidade, não tem nada a ver com, Sim. assim, com algum dos pacientes que a gente manuseia lá com essa perspectiva aí. Não, com certeza, com certeza. Mas assim, nós na hemodinâmica a gente tem uma preocupação muito baixa mesmo com isso, né? Porque é um paciente que a gente teria condição de orientar melhor, mesmo que ele vai ter um prejuízo pequeno com a curta tempo de internação, mas para a vida dele, se você aproveitar esse momento, que você tem um paciente na mão, para orientá-lo para bons hábitos futuros, ali, porque muitas vezes no consultório médico acontece o que o Rodrigo falou, o cara explica, fala um monte de coisa, fala um monte de remédio, um monte de ações para o paciente, aí você entendeu? Entendi. Aí o paciente chega no outro dia, não sabe nada. A gente até tem feito na hemodinâmica hoje algo para poder reduzir isso, porque na alta, o paciente está tão focado na alta que às vezes ele não consegue absorver tudo. Então a gente, para os pacientes da hemodinâmica que fizeram algum procedimento de intervenção conosco, a gente a gente entra em contato com esse paciente ali de 48, 72 horas após o procedimento e confere tudo. Está tomando a medicação? Lembra que tem que tomar o AS, tem que tomar o clopidogrel? Sentiu alguma coisa? Precisou de internar novamente? Já voltou no seu médico? Pega o laudo, volta no seu médico. Às vezes o paciente acha que fez o procedimento, acabou, está curado, não precisa de procurar mais ninguém. Então, assim, esse contínuo é algo realmente que eu acho que ajuda e melhora a qualidade do tratamento. Um outro ponto que eu não citei, que é muito importante, é assim, para a gente monitorar se a gente está fazendo a terapia nutricional adequada, a gente precisa ver se o paciente recebeu o que a gente prescreveu, né? E isso é o pior gargalo que a gente vê. Mesmo os hospitais aí com processos muito bem organizados, muito bem estabelecidos, quando a gente vai monitorar esses indicadores de dieta infundida ou de dieta ingerida, é muito ruim. Então, diferente do antibiótico que corre aí em bolos ou um intervalo curto, a dieta ela corre em 24 horas. Então, é muito difícil a gente manter a infusão desse insumo por diversos problemas relacionados aí ao processo. Então, é muito importante monitorar isso, porque usualmente a gente oferta muito menos do que a gente programa.
Excelente. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? O Maurício fez um comentário aí sobre essa história, aí, né? Se a gente está aplicando isso aí, né? Eu vejo com muita tranquilidade a Laisa fazendo avaliação nutricional, a Carla lá na UTI, a gente aplica mesmo as ferramentas para avaliação disso aí. Então, a pergunta aqui, o comentário do Maurício é assim, Max, era o que eu ia perguntar. E nós usamos essas ferramentas de avaliação nutricional, e como é a interação com a reabilitação? Gostaria de ouvir a nutricionista, o Zé Onofre e a físio. Laisa, não estou te ouvindo, Laisa. Espera que eu te Tem som, Laisa. Som, Laisa. Zé Onofre e Juliano, vocês querem comentar alguma coisa? Então, a história é, nós temos ferramentas para avaliação disso na UTI, qual é a integração entre a equipe médica, nutricional, fisioterapia? A avaliação, ela é diária. E tem ferramenta de avaliação nutricional, a nutrição faz todos os dias, é feita documentado no prontuário. Documentado no plano terapêutico do paciente. E a gente discute todos os dias na discussão multiprofissional. Eu, a chefe da fisioterapia, Celina, e a Laisa da nutrição e a outra nutricionista também da dieta integral. A gente tenta iniciar a dieta o mais precocemente possível para os pacientes. A sorte é que a maior parte dos nossos pacientes tem internação curta. O nosso grande problema são pacientes com instabilidade hemodinâmica, onde a gente não pode começar a dieta com doses altas de droga vasoativa, então nesses pacientes a gente não vai conseguir iniciar tão precocemente. Mas nos outros pacientes a gente consegue. E a reabilitação, mesmo porque para a reabilitação motora precoce, que a gente faz aqui, retirada precoce do paciente do leite, a gente precisa de uma nutrição adequada. A Laisa pode comentar mais, ela instituiu os protocolos de avaliação nutricional e de iniciar a dieta precocemente. A gente tem uma comissão de nutrição no hospital. E é isso. A Laisa está sem som, ela escreveu aí, né? Ela está afônica quase. Ela escreveu, fazemos NRS e ASG nos pacientes internados. Bacana. Juliano, quer comentar alguma coisa aí? Eu acho só, eu primeiro parabenizar, Rodrigo, parabéns pela sua aula, foi bastante boa, excelente, para ser sincero. E fez um levantamento bastante importante aí de tudo que tem de mais recente na literatura. Então, meus parabéns, meu caro. Um aspecto que é importante deixar claro é o fato que a gente lida com um problema, e eu não estou falando especificamente do ENCORE, mas quando eu penso na assistência hospitalar em geral, as dietas que são liberadas pelos planos, muitas vezes, tem aquela quantidade de proteína 0,8. E quando a gente quer fazer a suplementação no paciente de convênio, por exemplo, aumentar essa carga proteica no passar dos dias, isso começa a ser uma dificuldade, uma barreira em alguns momentos, porque o convênio não autoriza essas dietas com uma concentração maior. Aí a gente discute com a nutrição, por exemplo, a suplementação com proteína de soro do leite, coisas do gênero, mas tudo isso vai ter que contar com a adesão da família, muitas vezes até para financiar esse processo. Eu não sei como é que você tem lidado com isso, e pegando a sua realidade, por exemplo, da coordenação de um hospital privado, como o Hospital de Acidentados, você consegue lidar com isso? Porque eu vejo isso como uma barreira muito grande, aumentar a carga proteica no passar dos dias. Queria ouvir você que tem mais experiência nesse sentido, meu caro. Então, eu trabalho num hospital que a maioria dos pacientes é hipásgo, né? Então, quase todo mundo é hipásgo lá no Hospital de Acidentados. E a gente tem limitações para utilizar dietas com conteúdo maior de proteína. Então, vários de portfólio mais hiperproteico, eles não são contemplados aí no valor de reembolso do hipásgo. Então, a gente utiliza dietas aí que no entorno de 60 gramas por litro de proteína, que é o que a gente consegue utilizar, a não ser para diabético, que o hipásgo acaba permitindo pelo valor a gente utilizar a dieta com 75 gramas por litro de proteína, e a gente modula 100% dos pacientes com proteína de soro do leite. Então, a gente não tem lactário lá no hospital, então a gente faz modulação à beira-leito mesmo. Então, a gente dilui o sachê de whey protein num copinho, aspira com a seringa e faz na sonda. E o hipásgo, ele tem codificação não para proteína do soro do leite, mas para caseinato. A gente utiliza o código do caseinato utilizando uma proteína melhor. Ainda é possível utilizar. O lucro é irrisório, mas é possível utilizar.
A gente tenta Perfeito, conjugar perfeito. também Boa essa sugestão oferta pra de gente proteína em refletir. bolos junto com a fisioterapia. Então, o fisioterapeuta, ele termina de fazer a fisioterapia, ele aciona a enfermagem para fazer o bolo de proteína. Assim como se a gente treinasse e fizesse proteína logo em seguida. Então, a gente tenta conjugar essas duas especialidades para que até tenha uma interação melhor, uma empolgação em estar fazendo a reabilitação, né? E essa é outra barreira que eu vejo também, quando você aumenta a carga proteica, vem aquela questão, em muitas situações, de extensão abdominal, e isso tudo é uma complicação que aí a gente tenta minimizar, diluindo essa dieta ao longo do tempo, mas acho que você poderia falar um pouquinho sobre isso também, porque as barreiras, quando a gente vai argumentar até com os seus colegas, no sentido dos intensivistas, olha, aumentar a carga proteica, nem todo mundo tem essa visão que você tem, e eles falam, não, isso aí vai dar distensão abdominal, e realmente acontece você pesar a mão um pouquinho a mais. Então, o que você acha disso? Então, assim, a minha formação inicial foi nefrologia, né? Então, assim, esse medo de oferta proteica em paciente crítico e piora da função renal, isso a própria sociedade de nefrologia, ela não recomenda a gente fazer restrição de proteína no paciente crítico com fins a retardar ou evitar a piora da função renal. Mas no tocante à tolerância, o trato gastrointestinal, a gente realmente tem que respeitar a tolerância dele. Se ele não está tolerando, isso diz alguma informação para a gente que a gente precisa de avaliar, né? Então, a gente tem como utilizar procinético, a gente utiliza muito pouco procinético. A recomendação da Sociedade Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal é a gente utilizar bastante metoclopramida, eritromicina. Aqui em Goiás existe uma resistência muito grande ao Plasil e à eritromicina como procinético. É claro que os produtos têm efeitos colaterais, eles aumentam o intervalo QT, eles têm taquifilaxia com 5 dias de uso, tem reações extrapiramidais se a gente faz infusão rápida, no caso do Plasil, mas assim, isso fora do país é utilizado de forma muito frequente. Então, qualquer sinal de intolerância, a gente vai tentar fazer o tratamento dessa intolerância do ponto de vista clínico, utilizando o procinético. Agora, se não responde ao procinético, a gente está diante de uma intolerância que a gente chama de intolerância grau 3, que não responde a tratamento clínico. Aí preciso avaliar o que tem nesse abdômen, né? E nos casos onde a gente não consegue atingir, agora, por exemplo, na fase de COVID, a gente prona muito o paciente. E esse paciente com 6 dias de internação, a gente tem que lembrar que em casa, antes de internar, ele tinha 6, 7, 8 dias de doença antes da internação. Então, ele já estava hipoalimentado, já estava dispneico, já estava se alimentando mal, e agora ele está na UTI 3, 4 dias, prona, desprona, e eu não consigo atingir minha meta nutricional. E aí vem a nutrição parenteral como um suplemento para esse indivíduo. Então, às vezes, a gente deixa a dieta trófica em baixa quantidade e faz nutrição parenteral suplementar nesses indivíduos onde eu não consigo atingir a minha meta em virtude aí da intolerância do trato gastrointestinal. Obrigado. A Liza fez um comentário aí, dizendo que a gente consegue alterar no índice dela, no indicador dela lá de produtividade do hospital, dizendo que 90% dos nossos pacientes internados com mais de 24 horas têm essa avaliação, ela consegue fazer pela chefe da nutrição, e naqueles pacientes que têm a programação, como a gente tem lá um serviço bem estruturado de cirurgia cardíaca, como eles passam por avaliação multidisciplinar antes dos procedimentos, ela consegue implementar, né, uma proposta terapêutica aí, nutricional antes mesmo da cirurgia, no pré-operatório, isso continua no intraoperatório e sai depois no pós-operatório com prescrição nutricional de suplementação naqueles que têm indicação para pelo menos 30 dias aí. O Maurício fala alguma coisa de dor de bomba de próton, a mais, faz comentário aí da suplementação dos outros colegas, o Adriano e o Lacrute, mas pareceu mais uma brincadeira do que verdade. Bom, Não perde a chance, né, Marcos? Não. Adriano, tá com Bom, você então, aí. mais alguma pergunta, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, eu vou encerrar aqui para a gente liberar o Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado pela sua apresentação. Excepcional. Acho que foi muito útil para mostrar que a gente está no caminho e nos motivar a melhorar ainda mais e agregar várias coisas aí que você nos mostrou, tá bom? Muito obrigado. Valeu mesmo. Obrigado a vocês. Um abraço. Obrigado, abraço. Bom dia, gente. Tchau. Bom dia para todo mundo.